Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de teoria eletromagnética. Hoje eu vou falar sobre sistemas de coordenadas, falar um pouco sobre o sistema de coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas. É um assunto importante que vai nos ajudar mais à frente quando estudarmos eletromagnetismo. Cada sistema de coordenadas ela tem a sua importância e ela deve ser utilizada de acordo com o tipo de problema que a gente vai utilizar. Por exemplo, tem problemas que têm simetria mais cilíndrica, outros esférica e assim por diante. E cada sistema desse tem suas variáveis. Nós vamos ver que variáveis são essas. Também vou mostrar algumas maquetes simples que eu fiz com cartolina, algumas esferas de isopor para facilitar a visualização. Também vou falar sobre um software grátis que é muito útil na visualização, construção e visualização de gráficos, que é o GeoGebra. Me acompanhe nessa aula e vamos juntos aqui estudar um pouco sobre sistemas de coordenadas. Então, nessa aula eu vou falar sobre sistemas de coordenadas. Nós precisamos, para trabalhar com vetores, utilizar sistemas de coordenadas, porque precisamos lidar com variações tanto no espaço como no tempo, quando trabalhamos com vetores e campos vetoriais. E para podermos lidar com variações espaciais, precisamos usar um sistema de coordenadas, como por exemplo este que é o mais comum, né? O sistema de coordenadas cartesianas ou retangulares, que são os que nós estamos mais acostumados, que é um sistema ortogonal. Temos três eixos, x, y e z, são ortogonais entre si e determinamos sempre um ponto de origem, né? No caso aqui, nesse gráfico, a origem é esse ponto bem aqui, o ponto 0, 0, 0, quando x, y e z todos são iguais a zero. Daqui para cima nós temos o eixo z, que é representar, nesse caso, a altura do ponto. Aqui temos o eixo y, temos o eixo x. E um vetor ele é representado nas três coordenadas da seguinte forma. Por exemplo, se eu tenho um vetor A, então eu tenho uma quantidade AX na direção do vetor unitário AX, mais uma quantidade AY na direção AY, mais uma quantidade AZ na direção do vetor unitário AZ. E esse X, né, ele pode variar de menos infinito a mais infinito, né? E o Y e o Z também. Então, eles podem variar o X, né, desde mais infinito até o menos infinito. Assim como o Z, no caso, menos infinito está para baixo, para cima está mais infinito, e assim com o Y também. Lembramos que esse sistema de coordenadas segue a regra da mão direita. Nós, por exemplo, se nós aplicarmos x, y e z, usando o x, o indicador para o x, o dedo médio para o y e o z, né, o dedo polegar. Temos aqui, por exemplo, para vocês perceberem melhor, vou mostrar para vocês aqui eu utilizei aqui um papel, né, uma cartolina, para vocês perceberem melhor os eixos x, y e z no sistema de coordenadas retangulares. Então, pessoal, eu vou usar aqui um sistema de coordenadas cartesianas. Eu vou utilizar uma cartolina só para ilustrar, né? O sistema de coordenadas cartesianas ele tem três eixos, que é o eixo que nós estamos vendo aqui, que é o eixo x, que é esse aqui, o z e o eixo y. Eles são ortogonais entre si, certo? Todos os três eixos são ortogonais entre si. A gente representa um ponto no espaço através desses três eixos. Então, aqui é o eixo, por exemplo, aqui é o ponto 0, 0, 0, que é a origem é bem aqui. Para cá é positivo, z positivo, que é a altura, e z negativo é para baixo. Para cá é o x positivo, e aí aqui, para cá, o x vai para cá negativo. Então, ele varia daqui para cá, cresce negativamente até o menos infinito. E para cá é o eixo x positivo, vai dar origem até o mais infinito. E o eixo y, a mesma coisa. Então aqui é o eixo y positivo. O eixo y positivo começa a dar origem para cá, ele cresce positivamente até o mais infinito. E para cá ele dá origem até o menos infinito. É o eixo y negativo. Então, se eu tenho um ponto do espaço, vou representar aqui que esse aqui é um ponto, é um pingente, né? Ele está no espaço tridimensional. Então, eu vou projetar ele no espaço em termos das coordenadas x, y e z. Por exemplo, aqui, ó, ele tem a projeção aqui. Eu vou colocar bem aqui. Eu vou ver a projeção y, onde é que ele está? Bem aqui. A altura z, onde ele está. E aqui em x, onde é que ele está. Então, eu vou ter as coordenadas x, y e z. Então, se eu posso ter um vetor que vai dar origem até esse ponto. Então, eu posso ter da origem aqui, né, até esse ponto e projetar, então, onde esse ponto ali, em termos de altura e de largura, né, x e y.
tá? Aqui nós temos um exemplo, por exemplo, tem esse vetor aqui, é o vetor A, e conforme eu disse, né, o vetor ele é representado nas três coordenadas, nas direções AX, AY e AZ. Então aqui na direção AX eu tenho 2, então eu tenho essa quantidade 2 aqui. Na direção Y eu tenho 3, e na direção Z, que representa a altura, tenho a quantidade menos 2,5. Então, está aqui essa quantidade menos 2,5. Então, tenho esse vetor A aqui, representado pelas três coordenadas, que são justamente, né, aqueles pontos genéricos. Aqui, no caso, o AX, na direção AX é o 2. Né? Temos o 2 aqui, que é o AX, o A grande, né, X. O 3 é o A grande Y. E o 2,5 é o Azão Z, onde a x, a y e a z são os vetores unitários. O módulo deles é 1, indicam apenas a direção. E também nós sabemos, pelas aulas que nós já vimos, do produto escalar, sempre que nós fizermos o produto escalar entre um vetor unitário com ele mesmo, o resultado será 1. AX com AX é 1. Então, por exemplo, o vetor unitário de AX com AX é a mesma coisa que o produto escalar entre a y, que é igual a z com a z. O resultado vai ser sempre 1, porque o produto escalar é o quê? É o módulo, o produto dos módulos dos vetores, que estamos considerando, vezes o cosseno. No caso, o cosseno de 0 é 1. E o módulo dos vetores unitários sempre é igual a 1, então vai dar tudo 1. Agora, se eu fizer um produto escalar entre qualquer um desses vetores unitários com outro vetor unitário, né, de outra direção, vai dar sempre 0, porque eles são ortogonais entre si. Então, se eu, por exemplo, fizer AX, vetor AX com a Y, só que aqui é o produto, o produto escalar vai dar o quê? 0. Se eu fizer a Y com a Z, vai dar 0 também. Se eu fizer a z com a x, vai dar 0. O produto escalar, nesse caso, vai ser sempre o quê? O módulo, produto dos módulos, vezes o cosseno, no caso, como eles são ortogonais, vai ser o cosseno de 90, que é 0. Então, vai dar sempre 0. E o produto vetorial entre os vetores unitários já segue um padrão diferente. Já o vetor unitário ele já é o resultado do vetor unitário, já é ortogonal, né? Então, por exemplo, eu tenho AX, produto vetorial AY, vai dar o quê? AZ. Aí essa é a regra da mão direita, porque eles são ortogonais entre si. Lembra que o produto vetorial, o resultado dele sempre é ortogonal ao plano dos outros dois. Então, eu tenho aqui a x, por exemplo, a x, a y, o resultado é a z. E assim você vai fazendo a y com a z. Então, você tem a y com a z, vai dar a x. E assim por diante, tá? Muito bem, agora vamos partir para as coordenadas cilíndricas. As coordenadas cilíndricas nós utilizamos quando o problema tem simetria cilíndrica. Então, muitas vezes é mais apropriado, mais fácil você resolver um problema cilíndrico, nós vamos usar coordenadas cilíndricas. E se nós temos um problema de simetria esférica, vamos usar um sistema de coordenadas esféricas. Nós vamos utilizar muito isso a partir do decorrer do curso de teoria eletromagnética. E vamos ver como é que funciona esse sistema de coordenadas. Então, imagine que nós temos um cilindro, tá? Que é um cilindro, não está completo, mas imagine que é um cilindro e o cilindro ele tem a altura, a altura dele, e tem aqui os ângulos. Nós vamos considerar que o centro do cilindro é o ponto de partida ou a origem. Então, o centro do cilindro é aqui, e a distância do centro do cilindro, né, para qualquer ponto, por exemplo, eu tenho o ponto P bem aqui, essa distância a gente chama de ρ, que é o raio, tá? Aqui bem aqui, tá? Esse ponto aqui é ρ, que é o raio do cilindro. Então, tem um ponto aqui, ele anda nessa direção aqui, em cima deste mesmo ponto. Então, ele não está variando o raio, ele está no mesmo raio. Então, nós temos aqui, as coordenadas cilíndricas têm ρ, φ e z, tá? Então, as coordenadas cilíndricas, elas são o ρ, que é o raio do cilindro, φ, que é o ângulo azimutal, que a gente vai ver o que é, e o z. Então, em relação às coordenadas cartesianas, o único que não muda aqui é o z. Mas aqui nós vemos que nós temos o ρ e o φ. O φ, nesse caso, o φ é o ângulo, tá? Em que esse ponto ele varia aqui em relação ao xz, por exemplo. Aqui nós temos aqui esse ponto aqui, digamos, considerado o ângulo zero. À medida que ele anda nessa direção, então esse ângulo aqui, tá, é o ângulo azimutal que a gente chama. O ρ varia de 0 a infinito, porque o raio ele começa aqui do centro de 0, seria um cilindro inexistente, né? E aí não tem cilindro, é um ponto só. E aí, à medida que o raio aumenta, o cilindro aumenta também. E esse cilindro pode ter um raio infinito. O φ, ele varia de 0 a 2π, então ele pode dar uma volta completa aqui, em torno do cilindro, de 2π radianos. E o z, ele é de menos infinito a mais infinito.
que é a altura do cilindro, tá? E nesse caso nós representamos um vetor qualquer, um vetor A pelo valor dele, a φ, melhor, pelo valor dele, a ρ, na direção a ρ, que é a direção radial, né? Vetor unitário radial aqui. Aqui nós temos a φ, a quantidade, vezes o vetor unitário a φ. Esse vetor unitário é na direção do ângulo, tá? E a z vezes o azinho z, que é o az que nós estamos. Aqui nós temos os vetores unitários, eles são ortogonais entre si. Então o vetor az está para cá, para cima. O vetor a φ está para cá, que é o ângulo de variação. E o vetor radial a φ, o vetor unitário radial, é na direção do raio. Esses três vetores também são ortogonais entre si. E nós representamos, então, dessa forma genérica aqui. E utilizamos as mesmas regras para o vetor unitário, que é produto escalar entre vetores unitários iguais, são iguais a 1. E produto escalar entre vetores ortogonais entre si vão ser iguais a 0. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo, eu fiz em cartolina aqui para vocês poderem visualizar melhor. Um cilindro aqui, eu vou mostrar para vocês com calma. Agora, gente, para representar as coordenadas cilíndricas, né, eu fiz aqui numa cartolina um cilindro, tá? Então, as coordenadas cilíndricas, elas consideram como a origem o centro do cilindro. Então, digamos que isso aqui é a tampa do cilindro, tá? Bem aqui a tampa do cilindro. Então, começa a contar a partir daqui. Aqui é a origem, tá? É no centro do cilindro. E do centro do cilindro para as bordas do cilindro, né, nós temos ρ, que é o raio do cilindro. Então, por exemplo, se esse cilindro menor aqui tem ρ1, aqui ρ2 já seria esse outro cilindro aqui. E esse cilindro aqui, com essa borda, né, da própria cartolina aqui, seria o ρ3, certo? Então, essa é a variação radial a partir do centro. Por exemplo, se eu estou bem aqui, nesse ponto bem aqui, nesse cilindro externo, e eu fico em volta dele aqui, variando o meu ponto, né, o meu ponto de ação. Por exemplo, eu estou bem aqui, né, nesse ponto, aí eu faço isso aqui, ó. Eu estou variando aqui z, porque z é a altura do cilindro. Estou variando aqui o ângulo azimutal. Mas eu não estou variando o raio, eu estou no mesmo raio, eu estou no mesmo ponto radial, certo? No caso, o ponto radial seria ρ3, que é esse ponto aqui. Eu posso ter um cilindro menor com raio menor, por exemplo. Eu vou colocar esse sabão aqui. Então veja que ele tem um raio menor e aqui, assim. Notem que aqui seria qualquer ponto, aqui seria o mesmo raio, tá? Tem aqui os raios, ó, o raio que parte do centro para a borda, certo? Esse é o ρ. E o que seria o ângulo φ? O ângulo φ seria esse ângulo aqui. Eu vou pegar, por exemplo, esse eixo XY aqui, ó, né, que é a partir dele nós temos que o ângulo ele começa aqui desse plano, né, XZ, tá? Então, se ele variar daqui para cá, por exemplo, ó, aqui é o ângulo 0, então ele começa aqui, gente, para vocês verem o negócio do ângulo, verem o conceito de ângulo azimutal. Então eu tenho o eixo x e y, então aqui é o eixo 0, tá? É o ângulo 0 φ. À medida que eu vou fazendo isso aqui, ó, eu vou caminhando, vou variando o ângulo aqui, então ele vai chegar nesse ângulo φ bem aqui, ó. Tá? Então o ponto, à medida que ele vai caminhando, né, a partir desse ponto aqui, desse plano, então o meu ângulo ele vai variando, o ângulo φ. Então ele varia de 0 grau, aí vai 90, 180, 270 até 360, ou seja, 2π radianos aqui. Então ele varia 2π radianos nesse sentido aqui, ó. E o eixo Z é o mesmo é a altura, tá? É a altura no caso, a altura do cilindro. Pronto. Outra regra importante dos vetores unitários é o produto vetorial também, né? Seguindo a regra da mão direita. Então, produto vetorial com a φ é igual a AZ. Só seguir a regra da mão direita, né? Você usa o indicador para o primeiro vetor, o dedo médio para o segundo e o resultado é o dedo polegar. Só se você seguir essa ordem cíclica aqui. A φ com a Z dá a ρ. A Z com a ρ dá a φ, tá? Vetores unitários aqui, o produto vetorial entre eles, né? No caso,
segue esse padrão aqui. Agora, se quisermos fazer transformação, às vezes nós temos em cartesianos, queremos transformar para cilíndrico. Como fazemos? É só usar, na verdade, a regra da trigonometria. Você pega aqui, por exemplo, então você pega aqui, por exemplo, isso aqui é o fundo do cilindro, tá? Então é a tampa do cilindro. Então veja que nós temos aqui o ρ, que é a distância, aqui, digamos, aqui a borda, né? O cilindro tem esse raio ρ aqui. Aí nós temos aqui o eixo x, que está para cá. Isso aqui é ortogonal, né? Aqui, x e y. Então essa quantidade y, essa quantidade x. Isso aqui é um triângulo retângulo, certo? Então se eu quero calcular por exemplo, desse triângulo retângulo, quem é o ρ? O ρ aqui é a hipotenusa, vai ser x quadrado. A hipotenusa ao quadrado é igual a x quadrado mais y quadrado. Então, a hipotenusa, que é o ρ, vai ser igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y quadrado. E o φ, gente? O φ, que é esse ângulo, notem que o cateto oposto, y, dividido por x, é a tangente de φ. Então, φ é a tangente a menos 1 de y sobre x. E o z é o próprio z. Então, é muito fácil você fazer a conversão de cartesianas para cilíndricas. E o contrário também é muito fácil. De cilíndricas para cartesianas, você tem que também utilizar as fórmulas trigonométricas, tá? Então, aqui, por exemplo, x sobre ρ é o quê? O cosseno de φ, né? Cosseno de φ é o cateto adjacente à hipotenusa. Nesse caso, x sobre ρ é cosseno φ. Então, x é igual a ρ, cosseno φ, y. Você já utiliza aqui o c, né? É ρ seno φ e o z é o próprio z. Então, notem que a conversão é muito, muito simples. Bem, agora vamos ver as coordenadas esféricas. Vamos falar agora sobre as coordenadas esféricas. É um sistema de coordenadas que também é composto de eixos perpendiculares entre si. No caso, nós vamos trabalhar com 3 parâmetros de coordenadas: r, θ e φ. R é o raio de uma esfera, né? Θ é um ângulo, aqui nós vamos ver um ângulo de elevação. E φ é um ângulo azimutal. Então, imagine uma esfera, uma bola, né? E bem no centro dessa esfera, você tem, então, a origem desse sistema, né? A origem é bem no centro dessa esfera. E a partir dessa origem, né, desse centro, né, até a borda da esfera, você tem um raio R. Esse raio, né, nas coordenadas cilíndricas, nós utilizamos a letra ρ, que nós utilizamos a letra R. Tudo é raio, mas para diferenciar um sistema de coordenadas cilíndricas, de esféricas, nós utilizamos letras diferentes. Aqui nós temos também um ângulo θ, que é um ângulo de elevação em relação a esse ponto aqui de cima da esfera, tá? Então, imagine que o ponto está bem no centro da esfera, bem em cima, está na parte de cima, bem no meio, e à medida que esse ponto ele desce, por exemplo, até aqui, então esse ângulo aqui entre este ponto inicial e este novo ponto é θ. O ângulo azimutal é um ângulo lateral, tá? A variação angular lateral a gente utiliza o φ, que é o mesmo símbolo, o mesmo ângulo que a gente utilizou em coordenadas cilíndricas. E considerando um ponto qualquer da esfera, nós temos os 3 vetores unitários ortogonais entre si: a r, a θ e a φ, certo? E o R, como é o raio da esfera, essa esfera pode ter dimensões infinitas, então varia de 0 até o infinito. O θ, que é essa elevação aqui, né, essa elevação, esse ângulo de elevação, ele vai de 0 até π, porque ele começa bem aqui e vai até 180 graus. E o φ, que é o ângulo azimutal, o ângulo lateral aqui, é de 0 até 2π. Então, agora eu vou falar sobre as coordenadas esféricas, mostrando, né, para vocês tentarem visualizar melhor. Tenho 3 esferas, tenho essa menor aqui, tenho essa média e tenho essa maior. O que muda entre essas esferas? É o raio da esfera, é o R. Coordenadas esféricas tem o R, o ângulo θ e o ângulo φ. Então, o ângulo, ou melhor, o raio R, né, que determina se a esfera é menor ou maior. Então, o centro, a origem desse sistema de coordenadas é o centro da esfera. Bem no centro da esfera, eu vou abrir aqui essa esfera, tá? Então, bem aqui no centro da esfera, então ela cresce daqui para cá, radialmente, certo? O ângulo φ é o mesmo ângulo do sistema de coordenadas cilíndricas, é aquele que faz essa variação aqui, tá? Ela faz aquela variação aqui azimutal, em volta da esfera, né? Na largura da esfera, certo? Agora, o ângulo θ, ele é o ângulo que ele é nesse sentido aqui, ele começa, o zero dele aqui em cima, em cima da esfera. À medida que ele vai para baixo, ele vai alterando o ângulo
até 180 graus ou até π radianos. Então, imagine o seguinte, né? Aqui é a parte de cima da esfera, eu estou tirando aqui, tá, gente? Ó. A parte de cima, o ponto está bem no centro da esfera. Então, à medida que esse ponto ele vai caminhando para baixo, aqui é o zero. À medida que ele vai fazendo isso, isso aqui é o ângulo θ. É o ângulo que a gente chama de θ. Ele vai descendo, descendo, descendo. Então, o ponto que estava bem aqui, em cima da esfera, bem no centro, ele vai descendo, descendo, descendo. Então, esse ângulo aqui é o ângulo θ. É como se ele começa aqui em cima. Então, o θ igual a zero. Aí ele vai descendo, descendo, descendo. Então, você pega esse ponto em relação ao centro, né? Ele vai dar, então, um ângulo θ. Até 180 graus. Ok? E o ângulo φ, ele é em relação ao azimuth, que é aqui lateralmente. Tá? Que é, conforme eu já expliquei para vocês, ele é lateralmente, né? O ângulo ele varia em relação ao centro lateralmente. E o θ, ele varia, no caso o ponto em cima é zero, e ele vai para baixo, ele vai aumentando o ângulo até 180 graus. As mesmas regras que nós utilizamos, né? Vale a mesma regra para produto escalar de vetores unitários que tem a mesma direção. No caso, a R com a R é igual a θ, produto escalar θ, a φ, produto escalar φ é igual a 1. Então, vetores unitários iguais, né? O mesmo vetor unitário, o produto escalar dele com ele mesmo vai dar sempre 1. Assim como nós vimos nas coordenadas cilíndricas e cartesianas. E também nós temos o produto escalar entre dois vetores ortogonais entre si, sempre vai dar 0. Pelas razões que nós já consideramos em aulas anteriores. E nessa mesma aula, né, que eu mostrei para os outros sistemas de coordenadas. O produto vetorial entre vetores unitários, que são ortogonais entre si, né, segue a regra da mão direita. Você aplica, quando você quer descobrir qual é o vetor unitário resultante, você pega o dedo indicador para o primeiro vetor, o dedo médio para o segundo vetor, e o resultado será sempre o polegar, né? A direção do polegar. Agora, da mesma forma como a gente pode fazer conversão de um sistema para o outro, a gente pode fazer isso também. Por exemplo, aqui no sistema cartesiano para esférico, nós utilizamos o que? As propriedades trigonométricas. Eu sugiro, inclusive, que vocês tentem deduzir, né? Utilizando o conhecimento que vocês têm do ensino médio para deduzir isso aqui. Mas eu vou mostrar para vocês, por exemplo, de cartesiano para esférico. Então, vamos pegar, por exemplo, esse ponto aqui, né? O R. Se nós pegarmos esse ponto aqui em relação a x e y, nós temos um triângulo retângulo, em que a hipotenusa é esse R, Z é a altura, está aqui, essa altura bem aqui, e esse ponto aqui é uma diagonal aqui, tá? Essa diagonal nada mais é, trazendo para cá, que é, essa diagonal aqui seria x² mais y². Então, utilizando lá o teorema de Pitágoras, R, que é a hipotenusa, é igual a z², a raiz quadrada de z² mais d², onde d² é x² mais y². Então, você converte R para coordenadas cartesianas com essa fórmula. R é igual a raiz quadrada de x² mais y² mais z². Da mesma forma, se você quiser pegar o ângulo θ, né, você pega aqui essa altura z, esse ângulo, você pega esse mesmo triângulo retângulo bem aqui, ó. Então, tem a altura Z aqui, que é essa altura bem aqui. Você tem aqui essa distância aqui, D, e tem o R, tá? Então, fazendo isso aqui, ó, cateto oposto pelo cateto adjacente ao ângulo é a tangente daquele ângulo. Então, D sobre Z é a tangente de θ. D, já mostrei que é a raiz quadrada de x² mais y². Então, tangente de θ é a raiz quadrada de x² mais y² dividido por Z. Portanto, θ é tangente a menos 1 de raiz quadrada de x² mais y² dividido por z. Só que a gente deduz tudo usando trigonometria. E de esféricas para cartesianas, eu não vou deduzir nada. Sugiro que vocês façam. X é r seno θ cosseno φ, y é r seno θ seno φ, tá? E z é r cosseno θ. Deduzam, tá? Utilizem as regras da trigonometria para deduzir isso aqui. Portanto, a aula de hoje era sobre o sistema de coordenadas, né? Eu mostrei um pouco sobre retangulares, cilíndricas e esféricas. Qual é que a gente vai utilizar? Vai depender do problema, né, de simetria. Então, tem problemas que eles são simetricamente cilíndricos. Por exemplo, se você vai medir um campo elétrico, alguma coisa assim, num condutor cilíndrico, um condutor metálico, é mais apropriado utilizar coordenadas cilíndricas. Se você vai analisar um campo a partir de uma esfera, então vai ser mais útil utilizar coordenadas esféricas, tá? E assim por diante.
Eu sugiro também que vocês utilizem um software para visualizar melhor, né? O software chamado GeoGebra, vocês conhecem? Ele é um software grátis, tá? O software GeoGebra. Eu vou até mostrar para vocês alguns exemplos. Além de você criar, né, os seus próprios modelos, fazer esboços de gráficos, você também pode fazer uma pesquisa de modelos que outros criaram, tá? Então é disponibilizado gratuitamente. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, tá? De visualização em coordenadas cilíndricas e esféricas e também retangulares. Agradeço a atenção de vocês. Vamos dar uma olhada então nesse software aqui. Vamos ver o que nós podemos tirar de proveito. Bem, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o sistema de coordenadas no software chamado GeoGebra, que é um software grátis e que é muito utilizado para desenhar gráficos, fazer modelos, né, de funções, gráficos e assim por diante. O GeoGebra ele é muito bom, estou com ele aberto aqui, ó. Primeiro porque ele é grátis e também porque você pode tanto construir os seus modelos e os seus exemplos, como também existe um compartilhamento, né? As pessoas compartilham com outras os seus modelos. Então você pode pegar no repositório, você vem aqui, por exemplo, nesse software GeoGebra aqui, você vem procurar, você digita, por exemplo, eu digitei aqui coordenadas esféricas, coloquei o nome aqui do autor, né, que eu fiz uma procura no Google antes. Você pode também vir no Google, por exemplo, aqui eu digitei coordenadas cilíndricas GeoGebra. E aí aparecem várias opções aqui e eu escolhi uma dessas para mostrar para vocês. Aqui eu vou abrir este aqui, coordenadas cilíndricas, vou dar os méritos aqui para o autor, né? O autor é Francisco Ismael Reis. Tá? E aqui nós temos o modelo criado por ele, né, de coordenadas cilíndricas. Aí aqui você pode alterar os parâmetros aqui, ó, o R. Aqui, gente, eu estou usando como base o livro do Sádico, então ele usa para o raio a letra Rho, a letra grega Rho. Aqui para o ângulo azimutal o livro trabalha com Φ e o Z é o Z mesmo. Então olha aqui, variando o raio, você aumenta a largura ou diminui, né, do cilindro, tá? Então aqui, veja que tem esse botão criado pelo autor em que você varia o raio, que no caso do livro lá do Sádico, né, é o Rho. O θ, aqui no livro do Sádico é o Φ, ó, é o ângulo azimutal, é esse ângulo aqui, tá? Que ele começa do ângulo zero e ele pode, então, variar por 2π, ou 360 graus, ó, veja. Então aqui ele já coloca as coordenadas, o ponto em coordenadas cilíndricas, tá? Ele coloca aqui, ele está chamando de θ aqui, né? O ângulo azimutal em radianos. E aqui também você pode observar as coordenadas cartesianas, a transformação. Ele coloca as funções matemáticas que fazem a transformação, certo? Então você, o z aqui é a altura do cilindro, ó, tá? Então aqui você varia o z, a altura do cilindro. Aqui o θ, que pode ser o φ, é o ângulo azimutal, ou o ângulo lateral, né? E aqui é o raio do cilindro. Bem interessante. Tem outros modelos que você pode procurar aqui no Google. Só você digitar, por exemplo, coordenadas cilíndricas GeoGebra. Tem vários modelos interessantes aqui. Agora eu vou mostrar no GeoGebra mesmo, né? No GeoGebra aqui eu peguei esse modelo bem aqui desse autor aqui, ó. Esse aqui é coordenadas esféricas, tá? Vou colocar o nome do autor aqui, eu acho que ele deve ser de origem de uma língua espanhola, então é José Manuel Arranz. Creio eu, né, que se ele for de origem espanhola. Então, as coordenadas esféricas, ele tem aqui, ó, o R, o Φ e o θ. No caso, o R é o raio da esfera. Aí você altera aqui, ó. A esfera, ela diminui ou aumenta de tamanho conforme o raio. Aqui também você pode alterar o ângulo azimutal, que é o Φ. Aqui, ó. Ele começa aqui, tá? O zero dele é aqui, e aí você aumenta até, ó. Então aqui em verde, tá? É o ângulo azimutal ou o ângulo Φ. Aqui no caso está coincidindo com o livro, né? Os termos que ele está utilizando. Aqui é o ponto. Aqui o θ é o ângulo de elevação, tá? Então o ângulo zero é aqui em cima, conforme eu já mostrei para vocês na aula, né? O ângulo começa aqui, e aí à medida que... Aqui é o zero, tá? Ele está bem aqui em cima, à medida que ele vai descendo, ele vai tendo um ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui em roxo, tá? Esse é o ângulo θ, ok? É o ângulo que ele varia de 0 grau até 180 graus. Então, aqui, 180 graus lá embaixo, ok? Então esse aqui é o ângulo θ. E este outro é o ângulo Φ, que é o ângulo de
que eu vario, no caso, o ângulo azimutal, o ângulo lateral. E aqui é o raio da esfera. Certo? Bem interessante, não é? Aqui a gente pode pegar outros, no GeoGebra, outros modelos aqui que a gente pode achar interessante, tá? Inclusive, vocês, quando trabalharem com vetores, eu sugiro que vocês utilizem bastante esse software. Tanto criando um modelo novo, que eu acredito que vocês vão aprender muito mais, né? Como pegando um já pronto e adaptando. Vocês podem fazer uma adaptação e editar. Aqui tem sistema de coordenadas cartesianas, por exemplo. Você clica aqui. Ó, você pode editar ou visualizar. Vamos clicar em visualizar, tá? E aqui você vê, tá aqui, o sistema de coordenadas cartesianas. Então aqui tem um ponto, você varia o ponto em x, né? Então em x ele vai variar aqui. É apenas essa dimensão. Espera aí que ele ainda está processando. Então, pois é, enquanto está processando aqui, já está. O x, ó. Então o x é esse eixo bem aqui, ó. Então ele está mudando apenas o eixo x. Aqui a variação y é aqui, nesse sentido. E a altura, tá? Z. A altura desse bloco aí. Vocês veem então que o software GeoGebra é bem interessante, tá? O autor desse aqui, deixa eu ver quem foi, né? Bom dar um mérito, tá? É Rita, ok? Aqui você encontra tanto no Google como no próprio GeoGebra, sistema de coordenadas cartesianas tridimensional. Deixa eu pegar um aqui que eu achei bem interessante, gente. Deixa eu pegar um outro bem aqui, deixa eu ver se eu encontro, tá? Sistema de coordenadas, deixa eu colocar aqui coordenadas cilíndricas, ó. Cilíndricas, em procurar, dou Enter, vamos ver aqui. Aqui eu tinha encontrado um bem interessante. Esse aqui, deixa eu ver se vai carregar, que às vezes dá um... Mais cedo eu não estava conseguindo carregar do GeoGebra, só pelo Google. Vamos ver se eu consigo aqui. Tá aqui, ó. Ele está processando. Então aqui também tem a variação, ele chama o Rho de R, né, que é o raio do cilindro. O θ, ele chama o ângulo azimutal, e o Z é o Z mesmo, tá? Então aqui você... tem os botões, tá? Quem foi que construiu isso aqui foi Haroldo Eduardo Atias Rodrigues. Então, aqui o raio do cilindro, ó, ele aumenta ou diminui aqui o raio do cilindro. Aqui você varia o ângulo azimutal, ó, o ângulo começa bem aqui 0, e aí ele vai variando até 360 graus, ó. Então o ponto ele começa a variar até 360 graus. E aqui é a altura do cilindro. Ok? Então é bem interessante, você consegue visualizar, né, estruturas, né, figuras geométricas, vetores, campos vetoriais. Então sugiro que vocês aproveitem bastante o uso desse software. Tá? Então, gente, era isso. Muito obrigado aí pela atenção de vocês e até a próxima aula.